Então, pessoal, bom dia mais uma vez. Já foi dado os informes, né, sobre as atividades da semana, que vão decorrer durante a semana, como a gente vai trabalhar. E nosso novo assunto será o cenário poético da África. Então, a gente vai sair um pouquinho daquela análise mais gramatical por um momento, mas a gente sempre vai estar retomando em um tempo ou outro, em forma de revisão, para fixar bem esse conhecimento, mas a gente vai ter um foco um pouquinho maior agora nas análises, então, na estrutura, no significado do texto, a mensagem que quer passar, aquelas ligações entre imagem e poema, que a gente já vem até fazendo nos textos multimodais bastante, mas agora a gente vai ter uma visão mais poética. Todo mundo já está na página 57 do livro didático. Uhum. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Bacana. Então, a gente tem aí, né, logo na capa, a gente tem uma imagem e a gente tem um recorte da obra de Cada Homem é uma Raça, na voz do personagem Tiago, do conto O Embodeiro que Sonhava Pássaros. E a fala que a gente tem aí do Mia Couto é: aquela era uma árvore muito sagrada, Deus a plantara de cabeça para baixo. E a gente tem essa imagem aí, esse cenário lindo, com esse pôr do sol em diferentes cores. E eu queria dar um tempo para vocês fazerem uma associação dessa retirada dessa fala, analisando esse cenário, que para quem não está com o livro, tá aí no slide, tá? A foto é bem similar, não é a mesma, mas ela é quase idêntica. E eu queria que vocês começassem a fazer essa interpretação de essa fala com essa imagem. Porque o topo da árvore parece as raízes. Isso mesmo, também parece as raízes. E sobre o cenário em si completo. O paraíso, tipo, alguma coisa que remete ao paraíso. Isso. A gente vê um mix de cores muito bonitos, né? Uma coisa que parece surreal, porque olha esse contraste. Então a gente tem uma imagem como se fosse realmente aquela árvore vinda do paraíso, aquela coisa, a perfeição em si, essa fotografia. E aí a gente também tem essa reflexão sobre o topo da árvore, né? Ele parecer que são as raízes e que ela está de cabeça para baixo, onde o tronco está indo para a parte da árvore que deveria ser, eu esqueci o nome agora que a gente vê em ciências, deveria estar na parte de cima, parece que está embaixo da terra. E a raiz que deveria estar embaixo está no topo. Então a gente vai analisar muito como é que vai se construir esse cenário, como é retratada a África em poemas, a partir dessas concepções. Então, antes de a gente fazer diretamente essa análise, a gente vai precisar ter conhecimento de alguns conceitos, para na hora de ler os poemas e fazer essa análise, a gente ter um senso crítico maior. Não apenas fazer uma leitura e ficar procurando atentamente, mas sem saber por que ele está escrito daquela maneira. Então, aí quando a gente vai para a página 58, quem aí já leu O Pequeno Príncipe? Eu comecei, mas não terminei não, porque nunca me interessou. Eu já li 2 livros. Eu assisti o filme, serve? Eu vou falar com Inês para ela passar na aula de leitura. Não, professor. Gente, O Pequeno Príncipe é muito bom. É muito bom. E ele é curtíssimo. É um livro que tem, eu acho que no máximo 90 páginas e ele é desse tamanho aqui. Ele é bem pequenininho. O que eu li, ele era pequenininho assim. Eu terminei em uma noite. Assisti o filme. Sei da história, pelo menos. Eu nunca vi o filme. Mas as reflexões que eles trazem é muito boa. E aí tem uma árvore de um planeta. Que árvore é essa que toma um planeta e ele sempre tem que estar cuidando para não tomar o planeta dele? Uma flor. Não, a flor é aquele. Essa árvore parece com a do livro daquela página. É que eu esqueci o nome da árvore que tem. O nome da árvore é Baobá. Temos aqui na página 58 um recorte, nessa partezinha aqui do topo, onde ele fala assim: ora havia
Sementes terríveis no planeta do Príncipezinho, as sementes do baobá. O solo do planeta estava infestado, e um baobá, se a gente custa a descobri-lo, nunca mais se livra dele. Atrancava todo o planeta, perfura-o com suas raízes, e se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba se rachando. Então ele fala aí sobre, tem até a foto, a ilustração de 3 baobás dominando um planeta completo. E ele sempre tinha esse cuidado no livro de não deixar os baobás crescerem. E quando estava crescendo alguma árvore, ele precisa identificar, porque se for ela, ele tem que tirar, arrancar ela, fazer alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem. Aí a gente vai estudar uma coisa chamada perspectiva etnocêntrica. O que vocês imaginam quando vocês estão conseguindo ver a imagem aí que tem um carinha falando um 6 e um carinha falando um 9? Sim. Sim. Ok, massa. Isso tem a ver com a perspectiva etnocêntrica. Eu trouxe essa imagem também para facilitar vocês se lembrarem, se vocês não se lembrarem do nome etnocêntrico, mas quando ouvirem, tentem se lembrar dessa imagem, porque aí fica mais fácil de vocês fazerem a associação. O que vocês acham que é uma perspectiva etnocêntrica? Opiniões diferentes? Diferente. É diferente. Vejam aí que um tá olhando e ele tá vendo um 6, e o outro tá olhando e ele tá vendo um 9. Quem tá certo, quem tá errado? Os dois estão certos, É. eu acho. Os dois estão certos diante da posição que estão. Isso. Só que aí a gente vai ver que pegar um pouquinho dessa teoria, não tudo completamente. Vamos lá. O etnocentrismo, ele designa uma forma de enxergar outra etnia. O que é uma outra etnia? Outra raça, outro grupo de pessoas. E suas derivações, como cultura, hábitos, religião, idioma, formas de vida em geral, com base na sua própria etnia. Então, é como se nós brasileiros, não, vamos pegar mais regional, nós pernambucanos olhássemos para as pessoas do Sul e analisássemos a cultura deles a partir da nossa. Levando em conta que apenas a nossa religião é certa, apenas a nossa alimentação é correta, apenas o nosso jeito de falar é certo. Então a gente olhar e dizer assim, a partir da minha cultura, isso que vocês estão fazendo é errado. Isso de onde eu venho não é certo. Entenderam? Ele compara, né? Isso. Então a gente é meio que essa análise comparativa, mas essa comparação vem do nosso hábito, da nossa cultura, a partir para olhar para outras culturas. Disso resulta de grosso modo que o observador etnocêntrico vê-se como superior. Então, quando você faz uma análise etnocêntrica, é como se você colocasse a sua cultura como superior às demais. Então, isso tudo que eu faço está correto e todos os demais estão errados. Em aspectos culturais, religiosos e étnico-raciais. A gente precisa não defender o etnocentrismo, dizer que está correto, mas quando a gente for fazer a leitura, a gente identificar, isso aqui está acontecendo porque isso aqui foi criado a partir de um etnocentrismo. Então, quem fez essa característica aqui está trazendo que determinada coisa está certa e determinada coisa está errada a partir de um ponto de vista cultural. Então, entender aquele fenômeno, por que está sendo escrito, por que está sendo falado dessa maneira a partir disso aí. Então, na leitura, quando a gente for realizar, quando nós formos realizar, é importante ter esse consentimento de, mas por que isso aqui está sendo considerado errado? Aí você olha e diz, deve ser de uma perspectiva etnocentrista, a pessoa deve estar colocando sua cultura. Isso aí pode causar diferentes coisas como racismo, xenofobia, intolerância religiosa. E a gente precisa ter esse conhecimento para quê? Para evitar isso, para quando ler, saber que o autor pode estar fazendo isso, mas eu não sou contra, mas eu estou aqui entendendo o fenômeno que está acontecendo. Aí, depois dessa perspectiva etnocentrista também, tudo isso aí está na nossa página 58, tá, pessoal? Só que aí eles trazem bem resumido em pequenos quadrinhos aqui do lado do livro e eu trouxe um pouco mais aprofundado. A gente vai ter o telurismo. O telurismo também é visto na geografia como alguma coisa sobre a Terra. Eu esqueci agora. Vocês já viram isso em geografia? Não, que eu me lembro, não, acho que não. Eu também não tô lembrada, não.
se refere à atmosfera, alguma coisa assim. E quando a gente traz para a literatura, tem a ver também, porque o fator telúrico pode ser entendido como um efeito de um terreno e território a partir da descrição da atmosfera narrativa. É tipo assim, pá, um monte de informação. Mas o que isso quer dizer? É como se, ó, vejam a imagem, como se a natureza moldasse quem você é. É como eu posso falar que eu falei até no filme que a gente viu anteriormente, para a criação de cenas tristes, às vezes as pessoas colocam chuva e quando o sol aparece, tudo fica bem. Aí é como se esses elementos da natureza eles começassem a moldar. Então aí a gente vai ter flores lindas, sem espinhos, para representar uma personagem, um local onde uma personagem mais meiga vai estar, e uma pessoa mais bruta, então vai estar no meio das pedras, das rochas, no meio de um local, sei lá, como um deserto. Então, a literatura latino-americana tem uma dimensão telúrica evidente. Neste sentido, muitos romances e contos descrevem as forças internas da natureza como um elemento que determina o temperamento dos indivíduos. Então, é isso aí que eu falei para vocês. Essa questão de, quando a gente estiver lendo e identificando esses elementos da natureza, tem que fazer essa ligação entre elemento da natureza e personagem. Esse personagem é bonzinho, então sempre vai estar próximo de lagos, de águas cristalinas, de árvores bonitas. Assim, a selva tropical ou os pampas têm sua própria energia interna e essa força acaba filtrando-se misteriosamente nas relações humanas. Então, todo aquele ambiente ali, com certeza, vai deixar a pessoa bonzinha, vai deixar a pessoa, o personagem mais amoroso e tudo mais. Estão entendendo? Sim. Sim. Ok, muito bom. E aí a gente também vai ter, em alguns casos que são extremamente comuns, o ilogismo e o neologismo. Anotem essas palavras porque elas são de extrema importância. O ilogismo ele vai ser o contrário da lógica, então ele vai ser a falta de lógica e incoerência do nosso mundo que a gente vive no mundo real. Mas a gente sabe que no mundo da literatura tudo é possível. Árvores podem falar, pássaros podem falar, seres inanimados podem ganhar vida. Então, essa coisa aí vai causando um ilogismo. Ou até questões como, eu posso dizer assim, que a gente veria com lógica, tipo 1 mais 1 é 2, em um poema para fazer a rima, para deixar ele bonito esteticamente, colocar 1 mais 1 é 4. E aí trazer uma mensagem falando que a gente tem que ver além, não sei o quê. Essas coisas, para trazer essa estética da literatura em si. Então, é comum a gente encontrar o ilogismo na literatura, principalmente nesse cenário que a gente vai estar trabalhando agora, e também o neologismo. Agora, no neologismo, vai ser a criação de palavras novas do autor. O autor está lá na sua criando e precisa fazer uma rima com uma palavra. O problema é que essa palavra não existe. Aí ele cria, sei lá, uma palavra nova só para aquele contexto. E dentro do texto você entende o que aquela palavra está significando. Mas ela não existe. Você não vai encontrar ela em um dicionário. Aí, isso se dá um nome de neologismo. Então, quando estiverem fazendo a leitura, se encontrarem alguma palavra assim bem estranha, que fuja do nosso conhecimento, ele pode ser um neologismo. Agora, o próprio autor, ele se encarrega de explicar esse neologismo. Ele não vai só jogar uma palavra lá e você vai dizer, sim, mas que palavra é essa? Isso aqui deve ser um estrangeirismo, alguma coisa. Não. Ele trata de explicar a palavra também. Então, neologismo vão ser as palavras criadas pelo próprio autor para o seu próprio texto. Entenderam? Eu falei rápido demais. Não, essa parte eu entendi. Vamos lá. Eu quero que vocês vão para a página 62 aí para a gente fazer a leitura de um poema. Então, na página 62. Vamos lá. Quem quer ler o poema? É o muro. Isso. Eu leio. Pode ler. O muro. O menino contou que o muro da casa dele era da altura de 2 andorinhas. Havia um pomar do outro lado do muro.
Mas o que intrigava mesmo, mais a nossa atenção principal, era a altura do muro, que seria de 2 andorinhas, depois do garoto explicou. Se o muro tivesse 2 metros de altura, qualquer ladrão pulava, mas a altura de 2 andorinhas nenhum ladrão pulava. Isso era. Entenderam? O muro que chegasse ao céu. A gente tem aí a presença de neologismo ou ilogismo? Ilogismo. Ilogismo. Ilogismo, isso mesmo, porque aí ele vai tirar a lógica. Ele falou que a gente, se tivesse um muro de 2 metros, uma pessoa poderia pular aquele muro. Mas aí ele tem na altura de 2 andorinhas, ele buscou tirar a lógica, que seria colocar uma andorinha em cima da outra, que é isso, eu acho que todo mundo pensou no início. E ele tirou a lógica e criou sua própria lógica, que foi a qual? Ô, professor, eu entendi, eu acho que de forma errada. Porque a andorinha não voa, ela não voa alto, então eu achei que o muro chegasse às alturas, por isso que o ladrão não pulava. Isso, ele levou em consideração a altura da andorinha quando ela está voando. Então ele disse assim, o muro ele vai ter a altura de 2 andorinhas. Então 2 andorinhas voando bem alto seria a altura do muro. Só que, pela lógica, quando ele falasse 2 andorinhas, ninguém nunca imaginaria que seria 2 andorinhas voando. E sim, seria 2 andorinhas, como eu falei. Uma pegava uma andorinha, colocava outra em cima e dizia, pronto, isso aqui é a altura do muro. Mas não, ele tirou a lógica disso e disse, não, eu quero levar além, e isso vai ser a reflexão. Esse poema aí, ele é do Manuel Wenceslau Leite de Barros. Eu sofri um pouquinho para falar esse nome. Então, esse aí foi um exemplo do ilogismo que a gente tem. E para o trabalho da nossa semana, que eu já vou passar hoje, eu queria apresentar a vocês esses 3 carinhas aí. Quem são eles? Eu tenho Mia Couto, que foi o que a gente fez a primeira leitura, que foi aquele pequeno trecho falando dos baobás, que ele era uma árvore sagrada e Deus plantou ela de cabeça para baixo. A gente tem o Manuel Wenceslau Leite de Barros, que foi esse que a gente fez a leitura agora Poema. desse último poema. Meu Deus, o carro está me desconcentrando aqui. E a gente tem esse Onde Jaque, eu acho que é assim que se pronuncia. E o que é que eu vou querer de vocês, pessoal? Eu vou querer separar todo mundo em 3 grupos. Então, eu quero 3 pessoas para serem responsáveis por cada grupo, e cada grupo vai trazer na sexta-feira, será uma apresentação oral novamente, a história deles. Então vocês vão dizer, quem é Mia Couto? Mia Couto nasceu em tal lugar e suas obras mais famosas foram tal, tal e tal. E aí vocês vão procurar nessa obra os elementos que representem a África. Então, como é um poema do Mia Couto falando sobre a África. A gente já viu essa questão dos baobás, que ele falando, trazendo esse cenário divino, esse paraíso, e em poucas linhas. Então, vocês vão ter que fazer isso também. O outro grupo será responsável por Manuel Wenceslau Leite de Barros. Então, vão trazer uma apresentação também sobre a vida dele. Quem é ele? Eu não sei se ele está vivo ainda. Quem é ele? E suas principais obras, e também trazer um poema, pode ser um poema curto, dessa mesma maneira, tá, pessoal? Não precisa ser um poema gigante, dessa mesma maneira que foi esse poema O Muro, e fazer essa análise. Aqui tem a presença de ilogismo, aqui tem neologismo, aqui tem o etnocentrismo, e na quinta-feira também a gente vai ver alguns outros elementos sobre literatura que vocês podem trazer para o trabalho de vocês também. E o terceiro e último grupo fica responsável pelo Onde Jaque. Ok? Ô, professor, mas, tipo, como é que vai ser esses grupos? Vai ser de quantas pessoas? Porque vai dar pra sala toda só falar desses 3 autores? Dá, porque vocês vão fazer uma repartição. Tipo assim, 2 pessoas vão falar da vida dele. 2 pessoas leem um poema e 2 pessoas fazem análise do poema. Vão ser quantas pessoas em cada grupo? Vamos ver. A sala tem 35, E 5, eu acho. mais participantes da minha aula. 11. Ai, professor, coisa triste. Hoje tem 11 na aula. Eu acho que são 12.
Não, 12 com o senhor, eu acho, sei Olha, lá. 35 dividido para 3 daria 11 pessoas por grupo. Acho que é muito. Se cada um abordasse, trouxesse 4 coisas sobre cada autor, daria para 2 a 3 pessoas falarem sobre isso. Então, poderia fazer a separação entre 3 pessoas falariam sobre a biografia em si dele, onde nasceu, onde estudou, por que ele é escritor. Outra pessoa, 3 pessoas falariam sobre principais obras, características de como, gente, tem muita coisa para falar. De como é a escrita dele. Ah, o Mia Couto escreve usando muito neologismo, o Mia Couto escreve usando muito etnocentrismo. Mia Couto representa a África a partir da natureza. Mia Couto representa a África a partir das pessoas. Então, vão estar trazendo todas essas informações de construção mesmo da obra dele. E ainda, por final, trazer um poema e apresentar tudo que vocês falaram dentro do poema. Então, vão ter que procurar um poema que consiga se encaixar na fala. Então, quanto mais gente para fazer um trabalho em grupo, melhor. Então, eu quero aí 3 representantes. Quem fica responsável pelo grupo do Mia Couto? Aí essa pessoa que fica responsável aí pelo grupo completo, tá? Ô, professor, pode ficar o mesmo grupo que a gente fez o outro trabalho? Pode. Quem fica responsável? Ai, não sei não, qualquer um. Maria e Estela. Pronto. Professor. Preciso de mais 2 pessoas aí que queiram criar um grupo. O Aí, nosso no vai ser caso, minha como o conta, né? nosso grupo é 7, a gente vou- precisa vai ter ter que mais... chamar mais. Eu faço uma divisão aí. Eu faço um sorteio. E De aí, quê? para os temas, quem precisa de mais 2 representantes para criarem 2 grupos? Bianca, Cecília, Rafael, Vitor, Cauã. Aí. Gente, falem. Ô, professor, aí tem que ser 11 por grupo. Não especificamente porque a gente precisa ser, sim, né? Mas os participantes, as pessoas que se interessarem, porque a gente não tem, infelizmente, os 35 participando hoje em dia da nossa aula de língua portuguesa. Então, Só Então, tem o nosso- 12. O nosso pode ficar em 7 só? pode. Agora, se faltar alguém, se alguém ficar sem grupo, aí eles vão procurar os grupos que têm menor quantidade de pessoas, tá? Tá. Mas eu duvido muito do nosso grupo ser o menor. E aí, É verdade. Bianca? Vou colocar a Cecília como... O povo é tudo mudo. Ó. Cecília vai ficar com... Apresentou o outro trabalho. Não, ainda Não, não. só amanhã. E Rafael Vitor vai ser o representante do outro. Quando a aula... Não, professor, não. Vai ser, não falar, não falou nada, agora não... Ah, não, professor. Eu dei a chance. Enfim, pessoal, então essa será a atividade que vocês vão fazer a apresentação na sexta. Durante a sexta a gente ainda vai ter muita aula, vocês vão poder ir apresentando aos poucos, falando como está o andamento, para a gente fazer um trabalho massa. Como atividade para casa e como a apresentação dos trabalhos que serão amanhã sobre fake news, para não misturar fake news com literatura, já misturando, né? Nossa atividade para casa será um exercício sobre fake news. Será sobre fake news, não, minha gente. Será sobre um artigo de opinião, desculpa. Será na página 42. Do livro didático, tá? A gente tem aí nossa opinião sobre canudos plásticos e sua proibição. Então, a gente tem aí questão 28 a 32. Tá bom. Ok? Só isso mesmo. Tá. Já eu mando também o nome dos representantes no grupo, o nome do representante de cada grupo e o autor que vocês foram sorteados para falar sobre. E aí, quando vocês tiverem já o nome de todos os integrantes, também repassem para mim, por favor. Ô, Ok? professor, não pode ser na ordem não que foi escolhendo.
Tipo, o primeiro grupo, o primeiro autor. Vai ser sorteio. Vai que vocês ficam com ele, né? Não, por isso eu queria o Manuel. Vou ver. Vai ser sorteio. Tipo aqueles do Instagram. Marquem quantos amigos quiserem no post. Ai. Mentira. Pessoal que tá assistindo essa gravação, muito obrigado. Até amanhã.